Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um vlog, hoje diferente, né, com a cara aparecendo e sem estar dirigindo o carro. Hoje eu vim falar aqui de uma curiosidade que eu hoje estava mexendo nos documentos, né, dos carros, e amanhã a gente já tem a obrigação de usar o documento 2019, né? E eu estava verificando aqui, eu vou contar mais ou menos a história para vocês. Também vou falar um pouquinho do Logan atual, né, da nova geração, de algumas polêmicazinhas aí que eu sei que muita gente vai me xingar quando eu falar a respeito dela, comparando o CVT com o Easy R, mas é uma opinião pessoal minha. Respondendo algumas coisas que vocês mandam para cá, né, pro YouTube. E, bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui no canal. Se você já é inscrito aqui no canal, participe daquela área comunidade, que toda semana a gente tenta sempre interagir por ali, falando a respeito dos carros que a gente testou, dos carros que a gente ainda vai testar, e de curiosidades automotivas em geral. Bom, hoje foi o último dia da gente poder utilizar o documento do ano de 2018, né? A partir de amanhã a gente tem a obrigação de usar, já estar com o documento do ano de 2019. Graças a Deus os meus quase todos eles chegaram, só um aqui ainda não chegou, ainda hoje, que aqui está muito atrasado, aqui em Minas está muito ruim essa parte. Mas aí não sei por que me bateu um feeling. Ontem eu tinha assistido um vídeo do Relax na Moto, né, do Severino, que ele estava falando a respeito de você fazer a manutenção da sua moto, né, que muita gente quer ter uma coisa que às vezes ela não consegue sustentar, né. Aí eu até comentei com ele a respeito do resto de rico, né, que é um tipo pejorativo que a gente usa nos carros que eram muito caros quando novos e viraram baratos por conta da manutenção que se manteve no patamar do carro novo. Aí me bateu na cabeça de eu começar a pesquisar dos Monzas, porque eu tenho acesso ao Detran do Rio de Janeiro, né? Porque você abrir, por exemplo, pelo Cinesp aqui, pelo celular, que muita gente usa, né? Tem uns apps, você não consegue ver, por exemplo, o ano do licenciamento. Você até consegue ver que o carro está numa situação teoricamente regular. Mas no Rio eu vou contar aqui mais uma vantagem do Rio nessa parte. Então aí você acaba não vendo se o carro de fato está andando ainda. Ele pode aparecer aqui no celular, porque ele não foi roubado nem nada, nem pode ter sido dado baixa no carro. Então não vai adiantar de muita coisa para você conseguir achar o paradeiro do carro. Mas no Rio eu consigo. Aí eu resolvi bater as placas dos Monza, de todos os carros que eu tive. Dos fatos curiosos. Os 3 Monzas que passaram pela minha casa, que foram vendidos, que foi o meu Monza verde de placa MUF 1111, o meu Classic prata, que foi um pecado ter vendido aquele carro, que era de placa LHF 8677, e o Monza, que era da minha mãe, o GLS prata LJB 3521. Os 3 carros estão andando. Por que eu digo que eles estão andando, estão em trabalho? Eles estão com documento 2019, e além de estar com documento 2019, o que acontece? No Rio de Janeiro, até o ano passado, você tinha a obrigatoriedade de fazer a vistoria para você receber o documento do carro. Em carros mais antigos, né, com mais de 3 anos de uso. E, obviamente, os Monzas têm mais de 3 anos de uso, né? E então, como eles estão com documento recente, são carros que estão sendo utilizados. A única coisa que eu fiquei triste é que o carro da minha mãe atualmente está, o Monza, que era da minha mãe, eles passaram para gás, né, para GNV. Das curiosidades, a maior parte dos carros que eu vendi, por exemplo, esse Monza, que foi o primeiro que eu vendi lá em 2000, quase em 2011, entre 2011 para 2012, ele continua com o mesmo dono até hoje, o Monza Classic continua com o mesmo dono até hoje, o Prata da minha mãe também continua com o mesmo dono até hoje, o Jaque J3 de placa LQL 7508 continua com o mesmo dono desde 2014, o Civic não. Aí agora vai entrar a curiosidade. Por que eu associei o vídeo do Severino a esse vídeo daqui? Eu vou explicar o porquê. A gente estava falando a respeito da manutenção ser mais cara, de você às vezes pegar um patrimônio que você não consegue sustentar. Muita gente confunde, pensa, escuta muito a respeito de Honda, Toyota, que são inquebráveis, que são isso, que são aquilo. Só que uma coisa que muita gente não tem consciência é que toda geração eles alteram uma quantidade de parâmetros muito grande. O Monza, por exemplo, o motor do Monza sobreviveu até 2016, né, em vários carros da Chevrolet. Então é uma manutenção fácil e tranquila. Você acha peça para Monza em qualquer lugar na esquina, como qualquer Volkswagen de motores comuns assim, né? A não ser os turbos atuais, que aí já começa a complicar um pouco.
mas de Volkswagen com AP, AT, né? Você acha. E de Chevrolet nem preciso dizer que você acha. Agora você imagina, por exemplo, de um Civic, como os que eu tive. Eu tive um Civic 1.5 e um 1.6. Eu tenho até que fazer um revival aqui no canal, eu vou fazer, né? Como eu fiz o revival do Jaque J3, eu vou fazer também um revival desses dois Civics, um de cada vez, porque cada um tinha peculiaridades específicas, né? O VTEC, né, o 1.6 que eu tive, foi o primeiro a se acabar. Eu já sabia que ele já tinha sumido. Ele nem aparece mais no Detran. Você até pode achar ele no Cineste, mas o carro foi dado baixa. Né? Eu tive o carro até 2014. Porque era um Civic 1.6, 16X, né? Automático e que tinha um sistema VTEC. Um negócio super complicado para a época. Que os mecânicos não sabiam mexer aqui no Brasil. E, obviamente, foi um carro muito destratado conforme os anos. E isso vale para o 1.5 também. E mesmo hoje ainda continuam sendo muito maltratados. As pessoas não têm o costume de querer se informar a respeito de uma manutenção nova, de um carro novo. Só que aí entra uma outra coisa que é muito complicada. O custo de manutenção, que era alto quando o carro era novo, se manteve alto. Né? Só que o preço do carro caiu assustadoramente. Um Civic como aqueles que eu tinha, eu tenho até, se eu achar as notas fiscais deles, eu tenho nota fiscal do carro quando era lá em 93, 94. Tipo, 27, 28 mil dólares, né? Que daria, acho que mais de 150 mil reais no dinheiro atual, uns 150, 160 mil reais, tranquilamente. Ele manteve o valor de manutenção de quando ele custava aquilo. E toda geração que saía do Civic mudava o motor todo. Então, por exemplo, o meu Civic, o primeiro eu tive era 1.5, o segundo era 1.6. 1.6 foi até 2000, né? E começou a ser fabricado aqui no Brasil. Aí depois vinha a praga do 1.7, que aquele carro é tenebroso. É um carro que tem uma problemática de sistema de arrefecimento. E nas versões automáticas, que o tamanho do cárter, né, onde você tem o óleo do cárter do câmbio dele, é subdimensionado. Então, ele acabava acumulando muito limalha do óleo da transmissão e tinha problemas de transmissão terríveis com a transmissão automática. Não à toa que foi na mesma época que o Corolla se sobressaiu e explodiu em vendas. Muito bem, aí saiu 1.7. Aí quando saiu o New Civic é que a Honda resolveu estabilizar a mecânica. Aí veio o 1.8 de 140 cavalos, que existe até hoje no HRV. E o 2.0 deriva do 1.8, então ficou mais tranquila essa parte. Mas antes eles trocavam de motor a cada nova geração, e isso complicou muito a Honda. E complica muito para quem quer ter um carro desses, porque as peças vão ficando extintas quanto mais o carro vai ficando mais velho. Agora o Monza não, porque foi um carro que foi muito produzido, e depois o Vectra teve. Depois do Vectra ter, teve o Astra, teve a Zafira, teve a Blazer, teve a S10. Tudo isso usou o mesmo motor do Monza. Então, facilitou muito a manutenção. E aí é que entra a curiosidade. Todo mundo dizia, né? Honda inquebrável, inacabável. Bom, os Civics eles tinham a mesma idade desses Monzas aí. O Monza da minha mãe tinha a mesma idade de um dos Civics que eu tinha, o outro Monza que eu tinha era 96, o MUF, né? Quais carros é que sobreviveram? Foi o Honda inquebrável, né, mágico, e ainda era importado. O primeiro ele era até importado ainda do Japão. O segundo ele vinha, se não me engano, do Canadá. Era do Canadá, 1.5. Quais desses carros sobreviveram? Os dois Honda já foram parar na lata do lixo, não funcionam mais, estão com baixa, enquanto os Monza estão lá firmes e fortes e trabalhando. Então aí você vê a diferença, né? E as pessoas não têm essa consciência de que tem que ter uma coisa que você consiga sustentar. A tecnologia ela é muito bonita, ela é muito boa, mas você tem que ter como sustentar a tecnologia também, né? E às vezes você pegar um carro desses com muitos anos de uso e muitos donos desleixados, que isso é a coisa mais comum, porque brasileiro diz que gosta de carro, mas não faz manutenção nenhuma, mete na cabeça que é só trocar filtro e óleo do motor. E não é só isso. Então o carro se acaba. Aí esses carros que têm uma mecânica mais simples, eles acabam sobrevivendo com muito mais tranquilidade, que é o caso dos Monzas, né? Tanto que ainda existem, né? Você vê ainda muitos carros desses andando hoje, um carro que já saiu de linha aí há 23 anos, já em 96, né? Agora em agosto, por acaso, né? Esse vídeo provavelmente vai entrar em dia 1º de agosto, foi em agosto que o Monza acabou de sair de linha. Então, assim, é muito curioso isso. E o que eu achei mais engraçado é dos carros terem se mantido com as pessoas que eu vendi os carros. Por exemplo, o André, que comprou o meu Logan,
branco, o Easy R, continua com ele há 3 anos. E coitado do carro, botou GNV no carro. Eu fico imaginando como aquele carro deve estar sofrendo para andar. O KZB 7485, que era o Logan cinza, também existe ainda e continua com o mesmo homem, que se não me engano se chama Bernardo, né? Eu estava olhando lá. Então é muito curioso você ver isso. O Clio também, o Palio também continua no mesmo nome das mesmas pessoas até hoje. E é legal de você saber porque o que acontece. É porque funcionou bem, né? Que você não enganou ninguém, que muita gente engana as pessoas para passar carro para frente, né? Então o cara tá há 8 anos com o carro, eu acho que não teve problema nenhum depois que o carro foi meu, não. Isso é bom saber, é legal da gente ver isso, né? E que a pessoa preserva, né, o carro de alguma forma e os carros estão sendo utilizados. Falei do EasyR, né? Agora eu vou polemizar aqui um pouco. Eu testei as novas a reestilização, né, do Sandero, do Logan. Semana que vem eu devo fazer 1.0 do Sandero, que eu ainda não fiz esse vídeo para a gente falar aqui. Polêmico, vou fazer agora um pouco de polêmica, porque eu tive um Easy R da primeira versão, né? Vai fazer 5 anos até o mês que vem, que eu comprei o carro e acabou que ele é do André já há 3 anos. Ele ficou 2 anos comigo durante uns 14 mil quilômetros. Então, assim, eu esperava muito mais desse CVT, porque eu conheço, né, e fiz até há pouco tempo atrás falando a respeito do March com transmissão CVT, e o conjunto motor e câmbio é o mesmo, tá? Só que a Renault meteu na cabeça que ela tem que fazer aquelas simulações de trocas de marcha. Isso é uma coisa totalmente desnecessária numa porcaria de um câmbio CVT, que a maior graça de você ter uma transmissão do tipo CVT é a suavidade. Então, o que acontece? Um fato que me irritou, tudo bem que é a primeira versão do CVT para Logan e Sandero, eles provavelmente devem aprimorar. Você tirava o pé do acelerador, né? O que acontecia? O carro começava a fingir que estava reduzindo marcha. Ele nunca ficava abaixo das 2.000 rotações. Eu achei aquilo absurdo, porque eu ficava pensando, não, isso não está certo, isso não é uma coisa legal, né? Porque você espera a suavidade. Por exemplo, o marcha, você tira o pé do acelerador, ele cai para o ponto morto. E você, andando em retas até com o carro nunca conseguia ficar abaixo dos 2.000, 2.500 giros. Não à toa que teve até aquele menino, eu esqueço o nome das pessoas, tá? Mas como eu estou com o celular agora na mão, eu vou ver quem era. Eu sei que eu vou esquecer o nome dele. Mas ele já me acompanha há bastante tempo aqui no canal, acho que desde 2015 ou 2016. Ele tinha um Etios automático, acho que ainda tem um Up TSI, se não me engano. Teve um Fluence, que eu lembro, ele até me perguntou alguma coisa há pouco tempo atrás, acho que de um Palio. Se não me engano, é que eu não me lembro o nome dele. Vou achar aqui em algum lugar, assim, Gabriel Patrício, que é lá do Rio de Janeiro. Então, ele botou também que o carro bebeu mais do que o esperado. De fato, bebeu muito mais, porque era para ser super eficiente. Um motor muito mais moderno, uma transmissão muito mais suave, sofisticada. E não foi o que aconteceu. Então, tá mal calibrado. Mas a imprensa, não, incrível, ficou maravilhoso quando comparado ao EasyR. Eu tive o carro, era o meu carro de uso diário. O EasyR ainda por cima era um câmbio adaptativo. Então, o que acontecia? Eu tenho uma forma de conduzir, eu dirijo rápido, só que eu não gosto de forçar o motor do carro. A minha mãe é o oposto, a minha mãe é pé enfiado e leva giro. E ela dirige o meu carro, então a transmissão às vezes ficava meio doida por não saber para qual lado ela puxava, né? Mas eu tive o carro, né, mesmo com esse detalhe, e eu nunca achei ele ruim. A única parte que me incomodava era a mudança da primeira marcha para a segunda marcha, que era chata, né? Sempre, tanto o kickdown, quando você precisava exigir de afundar o acelerador, ele reduzir da segunda para a primeira, ou da primeira para a segunda. Porque é a parte mais crítica, né? Onde sempre há tranco. Se você dirigir um carro manual, você vai ver que você vai dar tranco. Até um câmbio automático, tá? Dependendo do câmbio automático de Chevrolet, com que tem relação curta, né? Principalmente, de Prisma, de Onix 1.4, aquilo dá tranco na hora que vai fazer a mudança da primeira para a segunda marcha. Depois das marchas seguintes era tranquilo. Então, por exemplo, se eu andasse com ele com o pé leve, como eu fiz com esse Logan Sandero com CVT, eu ia estar andando tipo a 60 km por hora, pouco mais de 1.000 RPM ou 1.000 RPM. E não foi o que aconteceu. Com o EasyR, ele já engatava a quinta marcha 50.
Então ele caía muito o giro e ele mantinha, ele aproveitava muito o torque, que eu achava uma coisa inteligente. E esse motor SC, que é utilizado nos dias de hoje, ele tem muito torque, porque ele tem comandos de válvulas variáveis na admissão e no escape. Então era para o carro funcionar de uma maneira muito melhor com essa transmissão. Então eu achei chato isso, tá? Porque eu esperava muito mais do carro. Uma parte que melhorou muito foi o que eu já falei até no Sandero RS que saiu hoje para vocês. O vídeo foi maravilhoso, o teste daquele carro que eu fui para a estrada de Belmiro com o carro. Anda muito. Alguém tinha me perguntado se o Sandero RS anda mais do que o 308 que eu tenho. Não, não anda. Não é por mal nem ficar puxando sardinha para 308, só que são duas escolas totalmente diferentes. A diversão que o Sandero propicia numa estrada dessas é muito maior, mas não anda mais em aceleração, retomada, isso definitivamente não. Mas é um carro muito prazeroso. Mas como eu disse nesse vídeo do Sandero, eu senti também foi uma maior rigidez torcional do carro, e mesmo nos normais também eu senti isso, porque eles ganharam reforços estruturais. Mas eu até digo a curiosidade, voltando aqui ao EasyR, em 2016 eu fui no lançamento da linha Etios automática. E quando eu saí com o carro, eu achei ele muito xoxo, 1.5, não era nem 1.3. Então eu não sei explicar o porquê que dá essa sensação. Não sei se por conta de uma questão do torque maior em baixa rotação, que era típica daquele motor K7M, né? É um motor bem de conceito muito mais antigo também, né? Mas ele, para mim, funcionava bem. E eu sinto falta do carro, com certeza eu teria novamente um EasyR. Eu testei o EasyR com o SC em 2017, quando foi do lançamento também, e funcionou muito bem, porque tinha sido muito aprimorado, eles tinham alongado a relação das primeiras marchas, então o carro estava andando muito bem. Melhor do que agora com o CVT, curiosamente. Então, assim, eu acho que tem muito a aprimorar e eu fiquei realmente chateado. E por outro lado, né, 70 mil reais, 73 mil reais num Stepway de topo de linha. Quem que vai dar isso para uma porcaria de um Sandero? Não é fazendo desfeita do carro. É porque aquilo é um carro popular. Aquilo dali não é um carro de finesse, de sofisticação, nada disso. Não tem nenhuma sofisticação naquilo. Se fosse um Clio europeu, por exemplo, eu até toparia pagar. Mas por um carro daquele nunca. Porque aquele carro ele não tem nenhuma sofisticação de direção, dinâmica, entendeu? É muito pior do que o Clio 2 que eu tive. Eu tive os dois carros, então eu posso falar isso com bastante propriedade. E achei muito absurdo. As coisas estão tomando um patamar de preço muito absurdo. E a suavização de tudo, né? Eu fui com a minha mãe ver um desses, acho que foi o Logan, tá? Que foi em dias separados que eu testei os carros, né? E a minha mãe foi ver, porque ela gostava muito também do meu Logan branco, né? E quando ela olhou o carro, primeiro que ela achou ridículo o carro, porque realmente ficou muito feio aquilo. Você olha a bunda, o carro parece um Jeep, um tanque de guerra. É muito nonsense. Poderia ser feito de uma forma mais suave, para melhorar a questão do desenho, porque a bunda está muito elevada, muito desproporcional. Se fosse só uma versão, tudo bem, mas todas as versões de transmissão CVT têm que ter aquela altura, teoricamente, segundo a Renault. E ela me questionou se não existia mais nenhum sedã de classe na Renault, né? Ou algum carro que tivesse estirpe, né? Como é que eu digo estirpe para vocês? Por exemplo, quando você vê um Fusion, você vê um carro de classe. Quando você vê um Accord, você vê um carro de classe. Quando você vê vamos ver aqui, esses carros, né, esses tipos de Camry, é um carro de classe. São os ditos flagships das marcas, né, que são carros que levam muita tecnologia e mostram o melhor que o fabricante pode produzir. A Renault não tem mais nenhum carro desses, porque quando você olha um SUV, você vê aquele negócio bruto, sabe? Ele não tem ele tem SUVs que são bonitos, sim, mas ele não tem a suavidade de linha de um sedã, não transmite a classe, né, de um sedã. Quando você chega, por exemplo, numa igreja, você vai estar esperando chegar numa igreja de um Mercedão, um sedã grande, né? Não com uma porcaria de uma Cherokee. Fica muito nonsense, fica, sabe, perde esse dito glamour. Ela ficou chateada porque, tipo, a linha da Renault, exceto o Sandero RS, né, que é um carro esportivo, e embaixo, né, comparando aos outros, é o único carro de altura normal. O restante todo é tudo SUV, é sedã SUV, hatchback metido a SUV, é SUV SUV, e tudo. E outra curiosidade,
O único Renault verdadeiro é o Kwid, para quem não sabe. O Kwid é um Renault... Desculpa, gente. É um Renault que deriva da Índia, né? Que veio da Índia. É um Renault feito pela própria Renault, ao contrário do Logan, que é um carro da Dacia. É uma marca romena que pertence à Renault. E todos os outros carros da Renault, exceto o Kwid, derivam do Logan. Então, o Logan foi lançado em 2004, mas depois veio o Sandero em 2007, depois veio o Duster em 2010, então, não estou dizendo aqui no Brasil, estou dizendo em relação ao mundo. E aqui no Brasil, a Captur também deriva do Logan, né, do Sandero e do Duster, né, porque eles não quiseram colocar a plataforma do Clio europeu. Então, assim, a gente está dando lucro para essas montadoras fodidas, né. Agora que parece que teve esse acordo comercial entre o Brasil e a Europa, talvez algo melhore, talvez. Como aconteceu quando houve a abertura do mercado para os carros mexicanos lá em 2004 para 2005, que foi uma explosão de carros mexicanos. 2006, 2007, 2008, com dólar baixo, nossa, entrou carro mexicano a rodo aqui no Brasil. Né? Tudo vinha do México. E fez melhorar a qualidade dos carros produzidos aqui, né? Quando acontecem esses booms. Mas eu não, nesse momento eu não acredito muito, mas que as coisas estão tomando um patamar muito absurdo de valores estão, né? Você imagina há 5 anos atrás você falar que um Logan custava 70 mil reais e ia te chamar de retardado. Ia te chamar de retardado. Porque 70 mil reais era um Fluence, um sedã médio, né? Refino, motor 2.0, né? Totalmente diferente do carro que eles têm imposto para nós agora. Né? Isso tem sido um fenômeno para todas as montadoras, tá? Não é nenhuma exclusividade. Agora, passando por que também tinha me questionado, alguém tinha me perguntado a respeito do Clio, né? Se eu tinha trocado o Clio por um Gol G4. Não porque eu não fiquei retardado, não, pelo amor de Deus. Nunca trocaria meu Clio por uma droga de um Gol. Porque o Gol é muito ruim, o Gol G4. O Gol passa a ser legal a partir do G5, G6 e G7, mas Gol de G4 para baixo é tragédia na minha vida. Eu digo isso com propriedade dos carros pelados, porque eu tive um Clio pelado e tive um Palio pelado. E entre os três, o Gol é muito pior dinamicamente, em consumo, em tudo. Mas enfim, era o que mais vendia, né? É sempre a escolha do Brasil, né? Desses tipos de carro. Mas enfim, não troquei não. O Clio, eu tinha trocado o Clio por um Up TSI que eu tinha cedido meu pai, por causa de uma confusão, acabou que não ficou o Clio, não ficou o Up TSI, e acabou vindo esse Gol que ficou sendo cedido a ele. Mas a saudade do Clio é enorme, que eu com certeza teria outro Clio, que era um carrinho maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então é isso, pessoal. Acho que eu falei de tudo um pouco. Eu ia falar que era rapidinho, já estamos em tipo 23 minutos. Estou vendo aqui se vocês têm mais alguma coisa para eu falar aqui. Bom, em breve a gente vai ter mais vídeos aí no canal de testes disso tudo. Chegou, já coloquei o filtro de ar esportivo no 308, está com Cayenne. Vamos mostrar ele chegando, vamos mostrar ele sendo montado. Eu tenho que fazer vídeos falando da diferença de consumo e desempenho na cidade e na estrada, e aí também vai entrar. E tem muito vídeo aí para entrar, muito vídeo, tá bom? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo que no tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. Tá bom? É isso então, pessoal. Valeu!